Sejam todos bem-vindos à palestra do Centro Espírita Maria de Nazaré. Hoje nós teremos a palestra com nosso irmão Márcio, a parábola dos talentos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Boa palestra. Boa noite, meus amigos. Nosso tema de hoje é a parábola dos talentos, do Evangelho de Mateus. Então, diz, segundo o Evangelho de Mateus, que Jesus ensinava por parábolas. Estava lá com os discípulos, com a multidão, e ele começou a contar uma nova parábola. Ele disse que havia um rei, um senhor, que ele ia fazer uma grande viagem. E ele chamou os seus empregados e confiou-lhes seus talentos. Então, ao primeiro empregado, ele confiou 5 talentos, para que cuidasse, administrasse deles até que ele voltasse. Chamou o segundo e confiou 2 talentos. E por fim, o terceiro confiou mais 1 talento. Distribuiu a cada um segundo as suas capacidades de administração. E ele foi lá fazer uma grande viagem, assim passou o tempo. E assim, aquele que havia recebido 5 talentos, ele trabalhou, se esforçou, ganhou, perdeu, correu riscos, teve dificuldades, teve incertezas, mas foi em frente, foi tentando, foi confiando, foi tendo fé e acabou fazendo mais 5 talentos. Aquele que havia ganho 2 talentos tomou um caminho semelhante. Também trabalhou seus talentos, teve fé, se esforçou, perdeu algumas vezes, ganhou, mas não desistia, perseverou. E aí ele também conseguiu fazer mais 2 talentos. E por fim o último, aquele que havia recebido apenas 1 talento, ele enterrou o seu talento na terra. Passaram-se os anos e o Senhor voltou e reuniu os empregados para pedir a prestação de contas. Primeiro, aquele que havia ganho 5 talentos chamou o empregado e ele disse: Senhor, com os 5 talentos que o Senhor me deu, eu trabalhei, eu administrei e, enfim, eu consegui fazer mais 5 talentos. Eis aqui de volta 10 talentos. E o Senhor ficou bem satisfeito com ele, falou: empregado bom e fiel, trabalhastes bem, disse. Como foi fiel e trabalhador nos 5 talentos que te dei? Como foi fiel no pouco que eu te confiei? Agora eu vou te confiar o muito. E assim ele deu novas responsabilidades ao trabalhador fiel. Quando ele chamou o segundo, aquele que havia confiado 2 talentos, ele disse: Senhor, com os 2 talentos que o Senhor me deu, eu trabalhei e fiz mais 2 talentos. Então está aqui seus 4 talentos. Vou desligar aqui que eu esqueci. Seus 4 talentos. E ele falou, o Senhor ficou muito satisfeito também, falou: bom, servo bom e fiel,
como fosses fiel no pouco que eu te confiei, agora eu vou te confiar mais, vou te dar mais oportunidades. E confiou maiores responsabilidades naquele servo. E por fim chamou o terceiro. Aí o terceiro chegou meio preocupado, falou: Senhor, eis aqui o seu talento. Como eu já lhe conhecia e sabia que o Senhor é bem rigoroso na prestação de contas e que o Senhor costuma ceifar onde não semeou, né, e ajuntar onde não colher, onde não ajuntou nada, tendo medo, eu escondi o seu talento na terra. Aí ele retirou o talento ali que ele tinha desenterrado e falou: está aqui seu talento de volta. Bom, nem precisa dizer, né? Essa parábola já é muito conhecida de todos, mas o Senhor ficou bem bravo com ele. Falou: mas se você sabia que eu sou rigoroso, que eu sou exigente, se você sabia que eu ceifo onde não semeei, que eu colho onde não ajuntei, o mínimo que você deveria ter feito era ter entregado o seu talento aos banqueiros, para que pelo menos rendesse juros, correções, e você me entregasse agora, me devolvesse esse valor atualizado. Mas como você foi infiel, agora eu vou te tirar um pouco que eu te confiei. E assim ele tirou e ele ordenou: tira o talento desse servo e dá àquele que tem 10 talentos. E assim aquele que tiver muito, mais lhe será acrescentado, e o que tiver pouco, o pouco que tem lhe será tirado. Jesus terminando a parábola. E lança esse empregado infiel nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. E ele termina assim a parábola. Não sei se eu esqueci alguma coisa. Mas essa parábola é muito, muito interessante, né? Mas um ponto que o Emmanuel aborda desse tema é uma lição que chama Tendo Medo, no qual o Emmanuel destaca essa passagem que aquele empregado que teve medo, tendo medo, pegou o talento que tinha, em vez de trabalhar, produzir, né, multiplicar, não importa se errasse, mas pelo menos tenta, né? Mas com medo ele paralisou, então ele enterrou o talento dele debaixo da terra. E depois, passada a oportunidade que o Senhor estava dando a ele perdeu o pouco que ele tinha, que ficou lá segurando com medo de perder, de não ganhar, de não conseguir. O pouco que ele tinha, pelo medo, foi retirado e foi dado àquele que já mais havia produzido. Então Emmanuel comenta que assim, né, muitos trabalhadores, mesmo da seara espírita, qualquer um, às vezes nós nos queixamos porque nós temos poucas possibilidades para ajudar, para fazer alguma coisa, para trabalhar, para tentar, e por conta desse tipo de desculpas, até como diz o Emmanuel, nós nos colocamos assim numa vida de preguiça, né? Preguiçosa, de falta de empenho, falta de fé, de confiança, e aí ficamos ali congelados, né? Porque o medo congela, o medo paralisa as pessoas, né? Então, por conta do medo, que também de certa maneira é a falta de fé, porque nós nascemos
Se Deus nos dá a oportunidade, né? Os talentos da parábola representam os talentos que nós temos, aquilo que Deus confia, que nós já desenvolvemos no decorrer das reencarnações que nós temos, que vai ficando em nós. Então, todos esses talentos que nós temos e tudo aquilo que Deus nos dá na vida por empréstimo, até todas as oportunidades de nós, entendeu? Esse talento todo é o que nós devemos trabalhar para que ele seja multiplicado, né? Para que o próprio Deus multiplique esses talentos. Porque assim, né, quantas vezes Jesus falou: para o homem não é possível algumas coisas, né? Uma vez que Jesus foi perguntado sobre o que fazer para entrar no reino dos céus, aí Jesus falou: olha, siga os 10 mandamentos, ama o teu próximo, ama a Deus acima de todas as coisas, ama o próximo como a ti mesmo, né? Aí citou os 10 mandamentos, e aí o homem falou: puxa vida, eu já estou fazendo tudo isso, né? Aí Jesus, como percebeu que estava acontecendo com um homem que era assim, muito assim com a parte do dinheiro, aí ele falou: então só falta uma coisa para você ir para o reino dos céus. Vende seus bens e dá metade aos pobres e segue-me. Aí quando ele falou isso, o homem desanimou, né? Desanimou profundamente. Não estava não estava disposto a largar o conforto material que ele tinha, a vida material, para seguir o ideal, mesmo reconhecendo Jesus como Cristo. Então ele não estava disposto a largar aquela conforto, ele queria as duas coisas, né? Então Jesus pegou na ferida e ele desanimou e foi embora. E aí Pedro vendo aquilo, falou: puxa, mas são tantas exigências, né? É os 10 mandamentos, tem que perder a vida material, tem não sei mais o que. Aí o Pedro falou: Senhor, desse jeito aí, é impossível para qualquer um entrar no reino dos céus. O Pedro, né? O Pedrão já falou assim direto: é impossível. Quem vai entrar no reino dos céus? É impossível. Aí Jesus ainda emendou essa, falou: realmente, Pedro, para o homem não é possível, mas para Deus tudo é possível, né? Para o homem não é possível, mas para Deus não existe impossível. Deus é o Criador, né? Criou todos nós. Então, para Deus não existe impossível. Então, Jesus fala muitas vezes da fé, porque muitas e muitas vezes, dentro do nosso raciocínio, nós não vemos saída, não é? Algumas vezes nós não vemos saída, nós fazemos as contas, as possibilidades, pensamos em várias coisas e falamos: puxa, não tem saída, né? Mas para Deus não existe impossível. Se Ele quiser, a coisa vai acontecer. Não há barreiras para Deus. Mas por isso que Jesus nos ensina tantas vezes, Ele fala tantas vezes do Evangelho. Se vocês lerem o Evangelho, né, os 4 evangelistas que escreveram sobre Jesus, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, há muitas passagens lá sobre a fé. Muitas. E na maioria delas, se nós formos analisar a fé, tem até no Evangelho segundo o Espiritismo, a fé através da razão, a fé espírita, a fé. Então nós percebemos que existe a fé raciocinada, aquela que você acredita, mas dentro das possibilidades que o próprio homem pode avaliar, pô, isso é possível para mim. E existe a fé que vai além da parte material. Mas existem as duas fés, porque o que Jesus deixa claro quando ele fala sobre a fé é que a fé parece que ela movimenta alguma coisa que nós não podemos explicar racionalmente. Ela consegue movimentar algo que parecia impossível, alguma coisa no universo, no plano espiritual, alguma energia que faz com que as coisas aconteçam e que nós consigamos atingir os nossos objetivos. A fé. E a fé nos coloca para cima, né? Nos dá entusiasmo, nos dá confiança. Quem quer ouvir uma palavra
de pessimismo, né? Uma palavra que vai te colocar lá embaixo no chão. Você morre antes do tempo. Porque assim, é dito, o Emmanuel fala muito sobre isso, né? A questão do medo, da fé, a parábola dos talentos, que é o tema de hoje, é justamente isso. É o homem que acredita nos seus talentos e ele vai atrás, e ele tenta, e ele... Não é que ele consegue sempre, ele erra, ele perde, mas ele não tem medo, né? Tem um certo medo, né, que é natural, mas você vai viver com medo? Daqui a pouco a vida passa aí, nós chegamos nos... Sei lá, né, cada um tem seu tempo de vida, mas a média é 80, 90 anos, né, 85, pouco passa o tempo e acabou, né, e aí? Aí vai, passou a vida com medo, aí nós vamos prestar contas ao Senhor de que forma? Olha, eu não fiz nada do que estava programado para mim, porque eu tive medo, porque eu não tive fé. Então nós estamos na vida para, pelo menos, tentar alguma coisa, né? Não morrer pela inércia. Então Jesus fala muito sobre a fé. E o Emmanuel comenta muitas vezes que o nosso corpo físico são trilhões, né, de células, seres vivos trabalhando, seres individuais trabalhando os nossos órgãos, os tecidos, né, fazendo funções que são autônomas, automáticas para nós, né, porque ninguém pensa para respirar, né? Nenhum de nós pensa para o coração bater. Então muitas funções do corpo são feitas, mas tem alguém fazendo ali, tem células, tem vida fazendo. E o que importa falar sobre isso é que esses bilhões de seres, eles obedecem ao nosso comando mental. Isso quem diz é o Emmanuel, outros falam também, né? Somos nós que vamos falar, mas eles obedecem o nosso corpo físico, as trilhões de vidas aqui dentro, elas obedecem ao nosso pensamento, à nossa vontade, porque elas são vidas rudimentares, são inteligências ainda em desenvolvimento, rudimentares, vão, né, ter todo um processo evolutivo. Então, como nós sabemos, uma mente mais poderosa, normalmente ela consegue muitas vezes dominar uma mente mais fraca. Isso todos nós sabemos. Então, se uma pessoa chega para você dar aquele olhar assim e fala aquelas coisas, se nós não tivermos bem preparados na defesa, nós acreditamos, né? Tem as pessoas que hipnotizam, né? A hipnose também é algo muito sério, citado pelo André Luiz em livros técnicos dele, né? Acho que Mecanismos da Mediunidade ou Evolução em Dois Mundos. O André Luiz fala sobre hipnose. Libertação também, né? A libertação lá no umbralzão, né? Sim. Então, uma mente mais forte, ela domina uma mente mais fraca. E a nossa mente, ela dá comandos para o nosso corpo físico. E as células obedecem. Agora, o que o Emmanuel explica em relação a isso, se o nosso comando for ruim, ou seja, nós estamos naquela fase de pessimismo, não acreditamos em nada vai dar certo, nos deixamos dominar pelo medo, pelas angústias, pelas incertezas, e nós morremos antes do tempo. A Paulinha é médica, chega a pessoa no consultório da Paulinha e fala, eu estou com isso, aquilo, a pessoa morre e às vezes não tem nada, mas nem está com a doença, mas ela está com a cabeça, né? Então acontece. Então, assim, nós estamos falando isso por quê? Porque se nós estamos pessimistas, descrentes, com medo, nós começamos a adoecer. Que mensagem que nós estamos, que comando nós estamos passando para o nosso próprio corpo físico, para as bilhões de células que nós temos? É o pior possível, né? Se nós não acreditamos, quem vai acreditar por nós? O outro vai ter que acreditar? Nós temos que acreditar em nós. Fé em Deus, como Jesus falou, confia no Pai, em primeiro lugar, e nas nossas próprias forças, né? Porque nós somos seres criados por Deus,
sois deuses, foi o que Jesus falou. Poxa, mas deuses assim, né? Nessas condições que nós estamos no fundo do poço, como é que nós somos deuses? Mas nós estamos momentaneamente passando por provas, né? Mas nós somos deuses, então nós temos essas potencialidades divinas, porque nós somos criados, o Espírito é criado, saiu de Deus. Então nós temos essas potencialidades para serem trabalhadas, como é a lição de hoje, a parábola dos talentos. Se nós pegarmos os talentos que Deus nos deu, nós conseguimos multiplicar e produzir muito, porque Deus multiplica, né? Nós chegamos com um pouquinho assim, Deus multiplica. Não é assim? A gente vai distribuir o pão na rua, não leva um pouquinho, daqui a pouco o saco não termina mais, tira o pão, tira o pão, tira o pão. Então assim, nós temos realmente que ter fé, né? O mundo não está à deriva. Se Jesus é o governador do planeta, segundo falou o próprio Emmanuel e outros também, se Jesus é o governador do planeta, né? Maria Santíssima, nossa mãe, mãe de todos nós, ninguém está à deriva, ninguém está só. Então nós temos que acreditar, ter fé, não deixar o medo tomar conta de nós, senão nós tombamos. E por outro lado, se nós somos otimistas, se nós temos a fé, né? Se nós estamos numa causa boa, se nós estamos na causa do bem, os Espíritos falaram para Allan Kardec, se você está voltado a uma causa do bem, não precisa ser espírita, né? Mas Espíritos existem, né? Nós aqui acreditamos, né? Mas não precisa ser espírita. Se você está voltado numa causa do bem, você vai atrair o concurso dos bons espíritos. Eles vão sintonizar conosco e vão nos apoiar, nos auxiliar, e isso vai ser multiplicado, né? Para tudo que nós tivermos a lei da afinidade. A lei da afinidade é uma lei muito importante que nós precisamos estudar mais. Porque se nosso pensamento está no negativo, vai atrair o negativo. Se nós estamos achando que estamos doentes, sem estarmos, vai atrair outras energias, outros espíritos. Aí nós vamos nos sentir mal. Às vezes não está sentindo realmente, né? Está sentindo, não é ilusão. Está sentindo, mas claro, está sobrecarregado ou é obsessor, ou aquilo que atraiu, né? Os espíritos que a gente... Então, se pelo contrário nós estamos nos esforçando na causa do bem, aí Deus multiplica os nossos talentos e dá ainda mais para aquele que tem, porque vai confiando mais coisas. Então nós temos que ter essa fé, né? Essa confiança no Senhor acima de tudo. Tem uma outra passagem, então assim, só para finalizar, né? Nossa mente, então realmente o Emmanuel fala, então nossa mente precisa estar otimista na medida do possível. Nós precisamos demonstrar fé em Deus, porque nós estudamos o Evangelho de Jesus, né? Os espíritas aqui também leram as obras de Kardec, o Livro dos Espíritos, tanta explicação. Então, se tudo isso, na hora que nós mais precisamos ter fé, porque falar é fácil, né? Falamos de fé a vida inteira, de prova, tal. Na hora que é conosco, nós precisamos parar e refletir, puxa, agora eu preciso ter fé, agora eu preciso acreditar, agora eu preciso... Quando é conosco, na hora que mais precisa, nós vamos ter medo? Quando mais precisa, nós vai faltar a fé? Autossabotagem. Como? É autossabotagem. Autossabotagem, muito bem. É a autossabotagem. E outra, né? Na hora que mais precisa de nós também, para fé, para demonstrar, para espalhar confiança para as pessoas, né? Como Jesus falou, nós temos que acender a luz, vós sois o sal da terra, Jesus falou para os cristãos, né? Então, ninguém acende uma luz, Jesus falou, e coloca embaixo da cama. Você pega a luz e põe no teto ali, ó, a luz, as lâmpadas no teto. Por quê? Para iluminar tudo. Então, nessa hora, é que nós temos que ter mais fé, mais luz, mais confiança e passar isso também. Nós falamos, não o contrário, né? Isso, acima de tudo, é uma demonstração de fé, de confiança em Deus. Porque nada acontece que Deus não permita.
E quando nós temos a confiança em Deus, nós temos que aceitar também as coisas, né? Tem aquela prece da resignação que ajuda, é uma prece bem curtinha, dá minha resignação para aceitar o que não pode ser mudado, a força para mudar o que pode e deve ser mudado, né? E o discernimento para entender o que é um e o que é outro. Mas enfim, nós temos que ter a confiança em Deus também para as coisas que acontecem, porque está claro para nós que a vida continua sempre. A vida sempre continua. A vida vai sempre seguir. Aqui no plano material, no plano espiritual, vamos estar sempre vivos, né? E mesmo aqueles que não acreditam em vida após a morte, de uma certa forma acreditam também. Porque, tirando aqueles que, como disse o Kardec, que acreditam no nada após a morte, que geralmente talvez ateus, ou não sei, que acreditam que depois que morrer não vai ter o nada. Todos os outros acreditam na vida após a morte, de uma forma ou de outra. Porque se você acha que vai ter uma recompensa, ou você vai para o céu, ou vai para o inferno, você vai estar vivo, né? Não vai estar no corpo, óbvio, porque o corpo fica na terra. Mas a vida continua sempre. Então nós precisamos também demonstrar, além da nossa fé, a nossa confiança em Deus, na vontade de Deus, nas coisas que acontecem e que estão à nossa volta, né? Muitas vezes cumpre-se a vontade de Deus, mas o importante é nós sabermos que a vida, ela sempre continua e sempre vai continuar. Então sempre é tempo de nós fazermos alguma coisa boa, né? Boa porque a bondade é da lei de Deus, a lei do amor. Deus espalha, né? Tudo isso no universo. Quando nós estamos cumprindo na vida a lei de Deus, quando nós estamos exercendo a lei de Deus na Terra, né, nós estamos refletindo o brilho de Deus. Somos, né, um grãozinho de areia. O Emmanuel, o Chico Xavier tem psicografado umas coisas bem bonitas sobre isso, né? Falar que às vezes o grãozinho de areia tem até parece que na história do Chico, né, quando ele era criança, que ele estava na escola e alguém falou assim, aí alguém sugeriu o tema, o grão de areia, né, de uma forma sarcástica. Aí ele escreveu lá na lousa, ouvido dos Espíritos. E era uma lição muito importante, que falava assim, um grãozinho de areia pode não ser nada, mas quando bate o sol, ele reflete a luz de Deus, né? Então nós somos um grãozinho de areia, mas quando nós estamos praticando a lei de Deus na Terra, nesse planeta de provas e expiações, nós estamos refletindo a luz de Deus em nós. Olha a oportunidade que nós temos, né? O Emmanuel fala numa outra lição, muitas vezes nós somos os braços para ajudar alguém onde Deus não pode atuar, entre aspas, né? Nós estamos na carne, é mais fácil nós atuarmos. Então Deus se serve do próprio homem para fazer o bem, para ajudar, para atuar. Então quando nós estamos agindo assim, nós somos os braços de Deus na Terra. E isso é muito importante. Mas nós temos que ter fé, porque Jesus, certa vez, ele, depois de ter feito umas pregações e tal, ele conversou com os apóstolos, vamos entrar no barco, né? Vamos para o barco, vamos atravessar ali o canal. E enquanto eles estavam dentro do barco, só estava Jesus e os apóstolos, né? Foi logo no começo que os apóstolos estavam começando a seguir Jesus, está com ele. E nesse barco, Jesus adormeceu. E aí começou uma tempestade terrível. E aí começou o mar se agitar, entrar água no barco. E eles viram que o barco estava correndo o risco de afundar, de virar, né? E Jesus dormindo, né? Com a cabeça assim num travesseiro, recostado. E os apóstolos foram acordar Jesus, né? Acho que foi Pedro, falou: Senhor, acorda, nós estamos afundando, né? Não te importa, você não se importa de morrer, né? Não se importa que o barco vai afundar, nós vamos morrer. Aí Jesus levantou assim, né?
não é como nós, né? Resmungando, se acordado. Mas Jesus a levantou e mandou e repreendeu os ventos que estavam um vendaval terrível. E Jesus repreendeu os ventos e os mares. E aí o vento cessou e o mar se acalmou. E Jesus ainda deu uma bronca nos apóstolos. Falou: até quando eu vou estar com vocês? Vocês não têm fé? Vocês não aprendem a ter fé? E aí os apóstolos ficaram admirados, né? No início, né? Falou: quem é esse que até os ventos e os mares obedecem? Esse é verdadeiramente o Filho de Deus. Até os ventos e os mares obedecem. E Jesus acalmou a tempestade. E essa lição também era muito importante, né? Porque Jesus acalma as tempestades, né? Quando tá as tempestades nas nossas vidas, os vendavais, os momentos mais difíceis, nós recorremos a Jesus. E Jesus tem esse poder de acalmar as coisas mais difíceis, né? E aí entra a fé novamente, confiança, né? Confiança. Então recorrer sempre a Jesus, como ele disse, e continuar, perseverar, porque Jesus falou: perseverai, perseverança, aquele que perseverar até o fim, encontrareis a salvação. Na perseverança encontrareis a vossa salvação. Então a perseverança, a fé, a confiança e a confiança em Jesus, né? Porque Jesus acalma as tempestades do mundo e as tempestades interiores que nós temos, né? E para finalizar, é isso aí, a parábola dos talentos. Não nos vamos esquecer que Deus nos confiou talentos para nós vivermos no mundo, nessa vida, nessa encarnação, e vamos aproveitar esses talentos para colocá-los em prática, né? E não fazer igual o empregado que escondeu o talento pelo medo, e tendo medo escondeu o talento, e aí perdeu a oportunidade. Então vamos ter confiança em Deus, contar com Jesus, com Maria, e colocar nossos talentos em prática para aproveitar a nossa reencarnação, para chegar do lado de lá satisfeito. Uma boa noite a todos. Baixinho, tá? Mais uma noite, então, que recebemos a palavra do Senhor, nos conclamando a confiar no nosso Mestre, nos momentos difíceis e nos momentos felizes. Lembrando a mensagem de Nossa Senhora, Mãe Santíssima, veneranda nessa casa, mentora, que tudo passa, as tempestades passam, os dias ensolarados passam, mas o que permanece são os ensinamentos de Jesus, porque esses representam a vontade divina pelo seu universo infinito e pela eternidade. Então Jesus, Mãe amada, utilizando das migalhas de amor que temos, vibremos pelo planeta Terra, vibremos pelos homens, pelas mulheres de desespero, desejando que a paz do Senhor seja com eles e conosco. Vibremos pelos asilos, pelos velhinhos nas ruas, desamparados, que a paz do Senhor esteja com eles. Aos trabalhadores do bem, para que não esmoreçam ante as dificuldades, perseverança e fé, alegria em servir. Vibremos
em favor de nossos ambientes de trabalho, em favor de nossos lares, nossos familiares. Vibremos pelas casas espíritas, momentaneamente em dificuldades, para que a luz se faça presente. Vibremos pelos trabalhadores do bem e por esta casa que nos acolhe, pelos trabalhos que são realizados. Mãe Santíssima, agradecemos pela oportunidade bendita desta casa, pelo seu amparo e pelo seu amor a todos nós. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre, Sol da vida, para os homens e as mulheres na terra. Possamos seguir-te, Senhor, carregando com alegria as nossas cruzes, rumo à redenção final de nossas almas. Sê conosco, Jesus. Obrigado, Deus Pai, Todo-Poderoso, todo amor e toda bondade, misericórdia para conosco. Pedimos licença para encerrarmos o trabalho. Graças a Deus.